Saudações filosóficas. Vamos, neste vídeo, refletir em torno de um poema de Ricardo Reis. Esse poema reza o seguinte: não tenhas nada nas mãos, nenhuma memória na alma. Que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos nada te cairá. Que trono te querem dar que átropos te não tire? Que louros que não fanem nos arbítrios de Minos? Que horas que te não tornem da estatura da sombra, que serás quando fores na noite e ao fim da estrada? Colhe as flores, mas larga-as das mãos mal as olhaste. Senta-te ao sol, abdica e sê rei de ti próprio. Bom, este poema é claramente uma exortação ao desapego, à renúncia, à autonomia relativamente aos bens, tanto materiais como espirituais, e termina dessa forma extraordinária, dizendo-se abdica e sê rei de ti próprio. Bom, mas vamos começar pelo princípio. O poeta começa por dizer: não tenhas nada nas mãos, nem uma memória na alma. Portanto, não ter nada nas mãos, certamente que remete para questões materiais. Portanto, é um convite a que a pessoa não esteja apegada a bens de caráter material. E depois é dito nem uma memória na alma. As memórias já remetem para uma dimensão, enfim, mental e talvez espiritual. Em última análise, o indivíduo não deve apegar-se não apenas a memórias que o prendem ao passado, a certas obsessões relativamente a coisas que já aconteceram e que deixaram marcas, mas também não deve apegar-se a sonhos, a certas motivações, a certos ideais e até àquela busca de bens de caráter espiritual, à busca de, enfim, de uma salvação num além ou de uma utopia, de uma vivência qualquer no futuro que seja de algum modo suscetível de glorificar o próprio eu. Bom, e então de seguida diz-se que quando te puserem nas mãos o óbolo último, o óbolo, enfim, aquela moeda que se colocava nas mãos ou na boca, nos olhos do morto, para pagar caronte a passagem para, enfim, o submundo, o reino dos mortos, que quando te puserem nas mãos o óbolo último, ao abrirem-te as mãos nada te cairá. Ou seja, se não te apegares a nada, irás, enfim, bastante leve. Portanto, essa leveza de quem realmente nunca esteve preso ou, enfim, a partir de certa altura resolveu desapegar-se das coisas e das ideias, inclusive, e das identificações, tantas existem por aí, e, portanto, ao abrirem-lhe as mãos, nada lhe cairá. Portanto, ele está, efetivamente, liberto, livre e leve. Em seguida, o sujeito poético coloca 3 interrogações. Que trono te querem dar que átropos te não tire? Átropos é uma das parcas, corta o fio da vida e, portanto, o que se questiona aqui é, enfim, qual é o poder, qual é, enfim, esse trono, esse domínio, essa conquista
de uma certa posição de poder na sociedade, qual é essa coisa que Atropos te não tira. Portanto, a morte acaba com todas essas ilusões de poder sobre os outros. Depois surge esta questão, que louros que não fanem nos arbítrios de Minos. Minos é um dos juízes do inferno. Dante coloca-o no segundo círculo, o círculo dos luxuriosos, e, enfim, nos arbítrios de Minos, todos esses louros, a fama, a reputação, o nome que se conquistou, a glória, enfim, as homenagens, os prémios, tudo isso irá desaparecer. Nada disso tem qualquer valor diante desse juiz implacável que é Minos. Depois vem esta questão, que horas que te não tornem da estatura da sombra que serás quando fores na noite ao fim da estrada. Ou seja, talvez o sujeito poético esteja a referir-se ao facto de não haver nada que tenha consistência. Somos seres espectrais, seres fantasmáticos, não existe um eu substancial, algo que permaneça, portanto, nada nos pode acrescentar, seja lá o que for, porque somos apenas sombras. Nada nos pode, enfim, transformar essa sombra numa luz gloriosa. Depois o poeta faz uma espécie de exortação de caráter epicurista quando diz: colhe as flores, mas larga-as das mãos, mal as olhaste. Ora bem, isto faz lembrar o Carpe Diem de Horácio, e o que o poeta diz, ou o que nos quer dizer é, enfim, frui a vida, desfruta dos prazeres, mas não te apegues a nada. Ou seja, não te fixes em qualquer, enfim, qualquer satisfação, qualquer gratificação, para que não fiques preso, seja lá o que for, até porque o grande problema é sempre o apego. E se pensarmos bem, isto remete para a doutrina budista das 4 nobres verdades, em que se diz que a origem do sofrimento é efetivamente o apego. Não é propriamente o desejo, mas o apego ao desejo, o apego a qualquer coisa que leve o indivíduo a ficar, enfim, prisioneiro da roda das ilusões, do reino do samsara. Não é? Portanto, colhe as flores, mas larga-as das mãos, mal as olhaste, senta-te ao sol, abdica e ser rei de ti próprio. Bom, abdicar, neste caso, é sinónimo de renunciar. O que está aqui em cima da mesa, o que está aqui em causa, é que o indivíduo efetivamente se desapegue de tudo, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, e que seja rei de si mesmo. Claro que esta expressão, ser rei de si próprio, pode suscitar uma dificuldade adicional. É que se o indivíduo é rei de si próprio, também é escravo de si próprio. Claro que o que se pretende dizer é: controla as paixões, domina os impulsos, refreia os desejos. No fundo, a ideia é essa. Mas conviria terem atenção esta dualidade entre o rei e o súbdito, porque possivelmente não se trata de o indivíduo ser rei de si mesmo,
mas ser rei de uma outra coisa qualquer. Até porque, enfim, estas filosofias acabam por remeter para a ideia de que o eu é ilusório, de que não existe uma identidade permanente e, portanto, o indivíduo nem sequer se pode dizer que ele é rei, até porque, enfim, se o indivíduo não existe enquanto eu, não é ele que é rei de si mesmo. Bom, mas é uma questão difícil e, enfim, o poema também não poderia entrar nesse tipo de detalhes filosóficos, porque não é essa a função da poesia, não obstante estarmos perante um poema com um altíssimo valor, tanto de um ponto de vista literário como de um ponto de vista sapiencial. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem conveniente e até à próxima.